Com trajetórias marcantes no Mundial de 2022, a Argentina e a França carregam histórias de superação que colocaram ainda mais em destaque os principais personagens do confronto, Messi e Mbappé. E o significado do título para os dois craques pode representar uma grande mudança nos debates históricos que passam pelos torcedores de geração em geração. O Radar Peleja de hoje te explica por que a final da Copa do Catar vai mudar a história do futebol. Para você entender o tamanho dessa final para esses dois craques, eu preciso te explicar um pouco os contextos das duas seleções. Do lado argentino, a seleção conquistou seu último título mundial em 86, liderada por Maradona, e ficou num jejum de 28 anos sem título, passando muito tempo afundada em crises políticas e institucionais, principalmente depois da morte do presidente da Federação Argentina, Julio Grondona, que abriu uma série de disputas de poder nessa federação. A crise política, seguida por acusações de envolvimento de membros da federação em esquemas de corrupção, aumentou depois da derrota na Copa no Brasil e em duas Copas Américas seguidas, com os torcedores cobrando a federação por uma grande reformulação. Uma crise institucional que parecia não ter fim e os constantes fracassos esportivos fizeram as coisas piorarem ainda mais quando anunciaram o Lionel Scaloni como treinador interino. Era a única opção encontrada, já que nenhum outro treinador renomado estava aceitando o cargo. Muita gente dizia que esse seria o fim do Messi na seleção e que ele nunca mais teria a chance de ganhar um título pela Argentina, mas não foi bem isso que rolou. Sendo uma das grandes surpresas do futebol, o Scaloni foi o responsável pela reconstrução do time depois de recuperar a confiança dos jogadores e dos torcedores, levando a Argentina a conquistar a Copa América de 2021 depois de quase 3 décadas de seca. O título foi o primeiro do Messi com a seleção principal e mudou completamente o ânimo dele, dos companheiros e da torcida para a Copa de 2022. Num ciclo pré-Copa quase perfeito, a Argentina chegou ao Catar com 36 jogos de invencibilidade e, mesmo com a derrota para a Arábia Saudita na estreia, conseguiu chegar à final. E o Messi foi o grande responsável pelo sucesso argentino dentro de campo. É um dos artilheiros do torneio, líder em assistências e, com a final, ele vai se tornar um dos jogadores com mais partidas em Copas do Mundo, superando o alemão Lothar Matthäus. As atuações mágicas de um gênio podem colocar ele na seleta prateleira de campeões mundiais e coroar de vez a sua carreira. Além disso, para muitos torcedores, a conquista de um título mundial acaba de vez com um debate que moldou toda uma geração. Quem seria o melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo? Com a taça, o Messi se tornaria definitivamente o melhor e o maior entre eles, decretando o seu reinado no futebol e colocando mais um argumento na disputa com Maradona e o Pelé sobre ser o melhor jogador da história. Do lado francês, a trajetória até a final também não foi fácil. A França brigou contra o rebaixamento na Nations League e terminou o ciclo da Copa com atuações ruins que preocuparam os torcedores. Fora de campo, você deve lembrar que o clima não era dos melhores. 2 meses antes do Mundial, o Mbappé, principal jogador do time, teve atritos com a Federação Francesa por conta do contrato de direitos de imagem. Além disso, ele revelou para a revista Sports Illustrated que cogitou até abandonar a seleção nacional depois de sofrer insultos racistas durante a Eurocopa de 2021 e de também não receber apoio da federação. Para piorar, a França sofreu a maior onda de lesões da Copa de 2022, perdendo nomes importantes como Pogba, Kanté e o então melhor do mundo, Karim Benzema, colocando mais pressão ainda no Mbappé. As lesões também fizeram os franceses lembrarem de outra polêmica que rolou com a seleção meses antes do início da competição, a suposta bruxaria do Pogba contra o Mbappé. Mesmo com as tretas e com uma quantidade de desfalques que destruiria qualquer seleção, a França mostrou em campo que continuava favorita ao título. Logo de cara, quebraram a famosa maldição do campeão e conseguiram passar tranquilamente pela fase de grupos. O Mbappé correspondeu às expectativas e foi eleito o melhor em campo em 3 partidas, dividindo a artilharia do torneio com Messi. Mas o que mais impressiona todo mundo é a velocidade com que ele corre e a velocidade com que ele tá quebrando recordes históricos, o que levanta comparações de alguns até entre ele e o Pelé. Em 2018, o Mbappé foi o segundo jogador mais jovem a marcar numa final de Mundial, atrás só do Pelé. Já em 2022, com 9 gols em Copas, ele já é o maior artilheiro da história da competição entre os jogadores com menos de 24 anos. Com essa idade, o Pelé já tinha feito 7, marcando 12 no total, um número que muita gente diz que será facilmente superado pelo francês na próxima edição. Com a possível conquista da França, o Mbappé teria, aos 23 anos, 2 títulos mundiais e ficaria na cola do rei, que ganhou 3, sendo o único jogador a conseguir isso até hoje. Por isso, uma eventual vitória francesa na final contra a Argentina pode representar o início de uma mudança histórica e uma das maiores hegemonias do futebol. Mesmo tão jovem, o Mbappé é o principal candidato para quebrar todos os recordes da competição e se isolar nas estatísticas. As duas seleções buscam o tricampeonato mundial e as duas trajetórias, com tanta coisa envolvida, mostram que essa final, independente do que acontecer, vai marcar um novo tempo pro mundo do futebol. E você que tá assistindo isso, tá presenciando a história. Aliás, você que já tá no futuro e já assistiu
assistiu essa final? A final da Copa já acabou. O que você achou? A Argentina merecia vencer? A França merecia vencer? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.